vai sair aos berros. Bom, então o que eu falei, né, se você olhar para a superfície gerada por essas retas, para cada ponto da reta vermelha você tem uma reta cruzando as três retas, vermelha, verde e azul, e olhar para a superfície, né, a questão é em quantos pontos a reta amarela intersecta essa superfície. Tá? Na verdade, essa superfície está bem mal desenhada aí, depois eu trabalhei um pouquinho no Maple e fiz o desenho, né, a superfície deveria ser essa superfície aí. Né? Tá? Essa foi gerada usando o programa Maple. Né? Vocês veem as três retas aí, né? A vermelha em pé, a verde horizontal e a azul meio inclinada na frente. Tá? Bom, nós vamos responder essa pergunta, né? Utilizando, né, a forma como que a gente gerou a superfície. Tá? Então a ideia é o seguinte, né? Eu vou fixar 2 pontos na segunda reta, que era aquela reta verde horizontal. Tá? O que a gente tem que fazer? Temos que pegar um ponto na primeira reta, que era a reta vermelha, vertical, tá? E olhar para o plano gerado por esse ponto e para aqueles 2 outros pontos. Tá? Então, esse plano é dado por essa equação determinantal. Né? X, Y, Z são as variáveis. Tá? Esse é um plano que passa por aqueles 3 pontos. Basta substituir e ver que você tem 2 linhas iguais. Tá? Então, você tem uma equação do plano e o que a gente tem que fazer agora é intersectá-lo com a terceira reta, com a reta azul. Né? Se lembra da construção, a gente pega um ponto na reta vermelha, pega o plano gerado por esse ponto e a reta verde, intersecta com a reta azul. Precisamos dessa intersecção. A afirmação é que esse ponto de intersecção com a terceira reta é dessa forma. Né? As coordenadas são frações, numerador e denominador lineares, e o denominador é igual para todos. Tá? Uma forma de ver isso, né, é utilizando transformações lineares. Né? Se essa terceira reta fosse dada por x igual a 0 e y igual a 0, né, vocês vejam ali, solucionando, né, a equação, achando o valor de z, vocês vão ter uma coisa linear sobre linear, né, porque vai ser um determinante menor, né, na matriz de cima, né, 3 por 4 de cima, sobre um determinante menor. Tá? Isso com x igual a 0 e y igual a 0 para a terceira reta. Mas se ela tiver uma outra equação, é uma transformação linear. Uma coisa linear não vai mudar o denominador. Tá? Então o denominador é o mesmo. Tá certo? Então esse é um ponto crucial aqui, que o denominador é o mesmo. Tá? E são lineares em T. Tá bom? Bom, o que a gente tem que fazer agora, né, a gente tem um ponto na terceira reta, um ponto na primeira reta, vamos olhar para a reta passando por esses 2 pontos. Tá? Né, temos esses 2 pontos e a reta unindo esses 2 pontos é dessa forma. Né? Eu fixei xt, y, t, zt, mais s vezes a diferença entre esses 2 vetores. Tá? Então agora você tem uma descrição paramétrica daquela superfície, né? Dependendo de t e de s. Né? Dado t e s, você tem um ponto na superfície. Tá bom? E o que a gente tem que fazer é intersectar essa superfície com a quarta reta. Tá? Bom, fazendo uma transformação linear, agora sim a gente vai supor que a quarta reta é dada por x igual a 0 e y igual a 0, para simplificar as contas mesmo. Tá? Então, a condição é que a primeira e a segunda coordenada sejam 0. Tá? Então, a condição é que essas 2 equações, em t e s, sejam iguais a 0. Tá? Vocês veem que eu peguei a primeira e a segunda coordenada. Vamos reescrever essas 2 equações, né, nessa próxima página aí. Tá? E vamos resolver esse sistema. Né? Vocês veem que ele é linear em S, né? Em cima e embaixo. Né? Então o valor, né, que a primeira equação dá para S tem que ser igual ao valor que a segunda equação dá. Tá? Então o coeficiente de S na primeira equação sobre xt é igual ao coeficiente de S na segunda equação sobre yt. Tá? Dividindo, vocês veem que tem menos 1 dos 2 lados. Né? Então podemos cancelar esse menos 1 e a gente fica com essa equação, né? A gente cancela o denominador, né? Ele era igual, né? Se lembrem, né? Nas 2 coordenadas, então a gente cancela, tá? E aí, fazendo produto cruzado, você tem essa equação em T. Né? Do primeiro lado é um produto de coisas lineares, do lado direito também, então você tem uma equação quadrática em T, que você resolve para achar 2 valores. Tá? Dado 2 valores para T, você tem apenas um valor para S, né? Ou seja,
você tem duas soluções. Você tem duas retas que cruzam 4 retas no espaço em posição geral. Esse é o número que a gente buscar, 2. Tá? É claro que aqui tem a questão de se essas soluções são reais ou não. Tá? Poderiam não ser. Então, você não teria nenhuma solução. Tá? Mas em geometria algébrica, a gente evita, pelo menos na linha mais central, na geometria algébrica, a gente evita essas questões e trabalha sempre com soluções complexas. Tá? Então, embora eu não esteja falando aqui, a gente vai pensar sempre sobre os complexos. Certo? Bom, já que a gente achou esse número 2, a gente pode ser um pouquinho mais ambicioso, né, e tentar mostrar que existem 5 retas em R4 que intersectam 6 planos em posição geral. Né? Essa é uma generalização do problema. Tá? Passando para R4. Bom, podemos fazer isso para R5 também. Né? Ou seja, podemos começar a montar uma tabela. Né? Mostrar que existem 14 retas em R5 intersectando 8 subespaços de codimensão 2, ou seja, codimensão 3. Tá? Ou mais para frente. Né? 42 retas em R6 intersectando 10 subespaços com a dimensão 2, ou 132 retas em R7, 429 em R8, 1430 em R9. Né? Bom, se a gente for tentar utilizar esse nosso método descrito agora para achar esse número, 1430, a gente vai penar. Né? Porque a gente vai ter que trabalhar com sem número de equações. Tá? Então, a gente vê claramente que teríamos dificuldade, né? Eu falei brincadeirinha, porque a gente não vai fazer isso nessa palestra. A gente vai se concentrar naquele número 2, realmente. Um problema bem simples que eu falei. Tá? Mas vocês veem que se a gente fosse tentar generalizar, a gente teria problemas, né? Lidar com todas essas equações. E não conseguiríamos realmente mostrar que existem 2n-2 escolhe n-1 sobre n-1 retas em Rn que intersectam 2n-2 subespaços, né? Afins dados por funções lineares de codimensão 2. Tá? Sobre dimensão n-2. Tá? Esse é o problema geral, essa é a resposta geral. Tá? Mas o método para resolvê-lo não é o método que eu expliquei para vocês. Né? E a dificuldade que a gente tem, né, é que o nosso método, né, a gente vai atrás das soluções. Né? Em termos de parâmetros, T. Né? E a gente não quer isso, a gente só quer determinar o número de soluções. Tá? Então, de certa forma, análogo a um problema, né? As seguintes perguntas. Né? Ou seja, a gente pode ir atrás das raízes desse polinômio, né, de quinto grau, e eu já vou avisar que é complicado, porque o grupo de Galois desse polinômio é S5, para quem já conhece isso. Tá? Ou seja, se não espere uma descrição bonitinha das raízes. Tá? Ou a gente pode se perguntar, né, quantas raízes tem esse polinômio. É uma pergunta bem mais fácil. Né? O polinômio de grau 5 tem 5 raízes. Né? Vocês até podem ver que são distintos, 3 reais e 2 complexas. Isso é fácil de ver. Tá? Então, o que a gente está atrás é de responder uma pergunta análoga à segunda, ou seja, o número. A gente não quer determinar soluções, quer achar um número. Tá? Então, a gente vai falar aqui sobre 4 métodos para determinar esse número 2, o número de retas, cruzando 4 retas dadas em R3. Tá? O método explícito, que é o que eu falei para vocês, né, paramétrico, achar as soluções. Tá? Vou falar de um método, esse sim, paramétrico, né, tem a ver com os espaços de moduli, que eu falei no comecinho. Tá? O método dinâmico, usando degeneração. Tá? E, por final, o método algébrico, que é um método que realmente esse problema é resolvido, ou problemas similares, né, de forma geral, que é justamente o cálculo de Schubert. Tá? Então, são 4 métodos. A gente já viu um deles. Vamos ao segundo, que eu resolvi chamar aí de método paramétrico. Tá? A ideia é utilizar um espaço de parâmetros, ou moduli, segundo a terminologia do Riemann, cujos pontos representam retas de R3. Né? Mas que história é essa? Né? Uma reta em R3 é dada por 2 pontos. Eu estou dizendo agora que basta um ponto para determinar essa reta? Bom, não é um ponto de R3, é um ponto de um outro espaço. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Como que isso é feito? Né? Bom, como eu falei, uma reta é dada por 2 pontos distintos. Né? x1, y1, z1, x2, y2, z2. Tá? Vamos montar a seguinte matriz. Tá certo? Então, peguei essas coordenadas e coloquei 1. Tá?
é uma parte de uma matriz que eu já tinha colocado antes, né? Tá? Observar aqui, a gente tem uma escolha de pontos, mas se a gente pegar um outro ponto da reta L, esse ponto você pode escrever, né, já que é uma reta, em termos dos dois outros, né, dessa forma. Tá? Eu vou ter até o 1 ali para vocês verem que realmente dá para fazer com 1. Ou seja, se eu substituir, né, a primeira linha, tá, da matriz por x3, y3, z3 e 1, ou seja, se eu escolher um outro ponto, que não aquele primeiro ponto, o que acontece? Né? Você estaria multiplicando a primeira linha por t e somando o múltiplo da segunda. Tá? Mas se a gente olha para os menores 2 por 2 dessa matriz, o que está acontecendo? Somar o múltiplo da segunda não muda os determinantes, mas multiplicar por t muda. Mas muda igual para todas. Multiplicação por t para todos os determinantes menores. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que se a gente pegar os menores 2 por 2, que são esses 6 determinantezinhos aí, que por sinal são chamados de coordenadas de Plücker da reta. Né? Plücker é um matemático do século XIX, tá? Que introduziu essas coordenadas. Tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que essas coordenadas estão determinadas a menos de multiplicação por uma constante. Todas elas. Né? Tá? Elas não são únicas. Se você escolher um outro ponto, fica multiplicado todas elas pela mesma constante t. Tá? Ou seja, ao invés de ter uma coordenada só para uma reta, eu tenho, na verdade, uma reta de coordenadas. Né? O conjunto de todas as coordenadas de Plücker da reta L é a reta em R6, passando pela origem e por esse ponto aí. Né? Eu coloquei em alguma ordem esses determinantes. Tá? Excluindo-se a origem. Né? A origem não é obtida, a menos que você pegue pontos iguais. Né? E os determinantes são todos eles. Tá certo? Então, associado, na verdade eu menti um pouco para vocês, eu não vou associar a uma reta um ponto, né? Eu vou associar, né, a essa reta L, né, uma outra reta em R6, né, mas que passa pela origem, ou seja, no fundo ela é dada apenas por um outro ponto. Tá? O que isso pode mostrar, não é difícil realmente, é que essas coordenadas de Plücker determinam a reta. Tá? Ou seja, se eu lhe dou PL, você recupera para mim qual é a reta L. Você recupera, né, todos os pontos da reta L. Tá? Bom, então, né, a ideia é olhar para essas coordenadas de Plücker de todas as retas L. Tá? O conjunto de todas essas coordenadas de Plücker de todas as retas de R3, mais a origem, tá, é o que a gente chama de um cone em R6. Tá? Um cone é um subconjunto tal que, se você pegar qualquer ponto dele, a reta ligando ele à origem está no subconjunto. Tá? Isso é um cone. Tá? E isso, no fundo, é o que a gente chama, né, de uma variedade projetiva. Né? Na verdade, uma variedade projetiva é um cone módulo uma relação de equivalência, essa relação identificando dois pontos na mesma reta passando pela origem. Tá? Tá certo? Aí dá uma variedade compacta, bonitinha. Tá? Mas a gente poderia trabalhar com cones. Tá? E é o que eu vou fazer aqui para simplificar um pouco a história. Tá certo? Então você tem um cone em R6, conjunto de todas as coordenadas de Plücker de todas as retas de R3, e esse cone é o que a gente chama de a Grassmanniana, em homenagem a Grassmann, de retas em R3. Tá? O G13. 1 é para a dimensão da reta, dimensão 1. Tá? Então você tem esse subconjunto, tá? E a gente vai trabalhar com esse G13 para determinar aquele número 2. Como? Vamos observar o seguinte, que dado uma reta M, uma outra reta no caso, passando pelos pontos A, B, C, D e F, a condição de que L encontre M é dada por esse determinante ser igual a zero. Tá? Isso está me dizendo que o ponto D, E, F pertence, né, ao plano gerado por x1, y1, x2, y2, z2, A, B e C. Né? Tá? Então é a condição para que L encontre M. Tá? Mas se eu fixo A, B, C, D, E, F e olho isso como condições sobre xi, yi e zi, né, que tipo de condição é essa? Se a gente expandir pela quarta linha o determinante e depois pela terceira linha, a gente vai ter uma condição que vai ser linear sobre as coordenadas de Plücker, que são os determinantes menores, 2 por 2, da submatriz, né, das duas primeiras linhas. Né? Se vocês pensarem bem, expandindo, né, pelas linhas do determinante, pela quarta e depois pela terceira, você tem essa equação
linear sobre essas coordenadas de Plücker. Podia escrever aí, mas acabei não escrevendo. Tá? Então, a condição de que a reta L encontre M é uma condição linear nas coordenadas de Plücker. Então, qual que é a ideia? A gente tem 4 retas, a gente quer impor a condição que minha reta L passe por essas 4 retas, são 4 condições lineares nas coordenadas de Plücker. Mas se são lineares, de onde surge o número 2? Porque resolver sistemas de equações lineares, vocês sabem, né? Ou seja, ou você tem um número infinito de soluções, ou você tem uma solução, ou não tem nenhuma. Né? De onde está surgindo esse número 2? Tá? Antes a gente tinha aquela superfície, né? Que era uma coisa curva no espaço. Aqui, o espaço ambiente que a gente está fazendo as contas, que é a Grassmanniana, é por si um espaço curvo. Ou seja, não é um subespaço linear de R6. Ou seja, o que eu estou dizendo em particular é que nem todos os pontos de R6 são coordenadas de Plücker de alguma reta. Existe uma condição. Tá? E essa condição é uma fórmula sobre determinantes menores de uma matriz. Tá? Que é essa fórmula. Tá? Não vou explicar como tem essa fórmula, mas é bem simples. Tá? Montando uma matriz adequada. Tá? Então, a condição para que esse ponto de R6 seja PL, a coordenada de Plücker de alguma reta, é uma condição que é quadrática. Tá? E aí está o número 2. Tá? Como que a gente faz? Então, a gente pega essa equação quadrática nas coordenadas de Plücker, substitui, né, as coordenadas P e J, que surgem das equações lineares, são 4 equações lineares, podemos substituir 4 coordenadas. Tá? Vamos ficar com 2 coordenadas, mas, como eu falei, é um cone. Então, na verdade, né, você vai ter uma infinidade de soluções, né, mas 2 infinidades, né, uma numa reta e outra noutra reta. Tá? Então, essencialmente, 2 soluções, e esse 2 surge justamente por causa dessa condição quadrática. Tá? Tá bom? Então, o número 2, na verdade, é o grau da equação que dá a Grassmanniana. Tá? A gente pode ler esse número 2 no grau. Bom, será que esse é um método bom para a gente generalizar? Bom, mas geralmente, né, a gente tem sim um espaço, a Grassmanniana de retas em Rn, que é um cone, em R, n mais 1 escolhe 2, que é dado por um número muito grande de equações quadráticas. São todas de grau 2, mas é um número muito grande, e são todas conhecidas, na verdade. Né? Você pode descrever todas elas usando um pouco de combinatórica, né? Ou seja, tem umas condições combinatóricas aí para descrever essas equações. Tá? E o que a gente tem que fazer? Ah, certo. A gente tem as condições, que é a condição da reta cruzar um subespaço de codimensão 2. Novamente é dado por uma matriz daquele tipo que eu montei, são equações lineares nas coordenadas de Plücker. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho nesse espaço R escolhe n mais 1, R, n mais 1 escolhe 2, um número de equações quadráticas conhecidas, um número de equações lineares, não muito conhecidas, porque os espaços têm que estar em posição geral. Tá? E eu quero resolver isso. Parece simples? Bom, não é. Não é nada simples, na verdade. Tá? Apesar das equações terem grau pequeno, grau 2 e grau 1, tá? É praticamente impossível dizer qualquer coisa. Tá? Por exemplo, apesar das equações serem quadráticas, não é verdade que a gente tem um número sempre igual a uma potência de 2 de soluções. Tá? Acho que em R8 era 429, não era nem par o número. Né? E por que isso? Porque dizer que um subconjunto é dado por equações quadráticas e lineares é dizer absolutamente nada. Tá? Todo conjunto algébrico pode ser, de certa forma, dado por equações quadráticas e lineares. Tá? Por exemplo, aquela nossa equação em uma variável, x5 menos 2x4 mais 2 igual a 0. Tá? O número de soluções dela é o mesmo que o número de soluções desse sistema que eu coloquei aqui. Né? Faço y igual a x ao quadrado, introduzo outras variáveis. Z igual a y ao quadrado, logo z igual a x elevado à quarta, aí substituo. Fico com 3 equações quadráticas, né? Que tem o mesmo número de soluções do que aquela equação de grau 5. Né? Ou seja, 5 soluções, apesar de serem todas de grau 2. Isso você pode fazer com qualquer conjunto algébrico, dado por equações polinomiais. Então, não nos ajuda. Né? Esse é o ponto.
uma combinatórica muito grande e é difícil de ver o que está acontecendo com essas equações. Né? Já dizem que a pior forma de apresentar um subconjunto é dar explicitamente essas equações, e é verdade. Né? Essa é a pior forma de apresentar um conjunto algébrico. Bom, o terceiro método, né? Método dinâmico, vocês vão ver, ele é muito simples. Né? Realmente quase imediato, né, o número 2 aparecendo. Tá? É um método que é baseado num princípio de continuação analítica. Tá? A ideia é o seguinte, eu tenho aquelas minhas 4 retas em posição geral, e eu tenho 2 retas que cruzam aquelas 4 retas. Né? Digamos que a gente já saiba isso. Se a gente mover as 4 retas dadas no espaço, essas 2 retas vão se mover também. Tá? Isso é a continuação analítica. Tá? Então, qual que é a ideia? É pegar essas 4 retas dadas e colocá-las numa configuração especial. Tão especial que a gente vai conseguir ver essas 2 retas cruzando as 4 retas dadas. Coisa que a gente não via em posição geral. Tá? Então, como eu falei, a ideia nesse caso é mover as 4 retas dadas até uma posição em que a gente vê. É 2. O número de retas cruzantes. Tá? E a gente vai, claro, colocar numa posição especial. Né? Ou seja, a gente quer resolver um problema, né, com as 4 retas em posição geral e acabou chegando numa posição especial. Já vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas vamos explicar o método, né, na prática. Tá? Aqui são as nossas 4 retas. Tá? Tem aquela reta amarela, que é difícil de ver. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou mover essas 4 retas. Né? Eu tenho aquelas 2 retas cruzando essas 4 retas em alguma posição que eu nem sei qual é. Tá? Mas o que eu vou fazer é mover essas 4 retas da seguinte forma. Eu vou escolher 2 planos e vou mover as retas amarela e vermelha para o plano vertical, tá? E as retas azul e verde para o plano horizontal. Tá? Então, eu vou simplesmente mover. Tá? Eu deveria desenhar as 2 retas cruzando, acabei não fazendo, né, porque seria interessante. Mas, de qualquer forma, está aí. Eu movi, né, essas 4 retas. Então, a amarela e a vermelha estão no plano vertical e a azul e a verde estão no plano horizontal, né, aqui olhando para a gente. Tá? E a pergunta, quantas retas cruzam essas 4 retas? Né? Bom, você vê de cara 2. Tem a reta, né, de interseção dos 2 planos, tá certo? E tem a reta que passa por esses 2 pontos de interseção, da azul e da verde embaixo, e da vermelha e da amarela em cima. Tá? E são as 2 únicas retas. Né? Isso a gente pode ver, né, bem facilmente. Né? Por quê? Porque se você tem uma reta que cruza com a vermelha e a amarela, ou ela pertence ao plano vertical, ou ela passa para aquele ponto de interseção. Tá? Se ela pertence ao plano vertical, bom, esse é o primeiro caso. Como que ela vai cruzar com as 2 retas de baixo? Né? Só pertencendo ao plano horizontal também. Tá certo? Porque não pode passar para aquele ponto. Né? E da mesma forma você trabalha com o outro caso. Então essas são as 2 únicas soluções. Então está aí o nosso número 2. Né? Bem simples, bem geométrico. Tá? Mas será que a gente consegue estender esse método? Bom, a dificuldade que a gente tem é que ele é baseado num princípio, né, e não num teorema. Né? O princípio de continuação analítica, né, ele tem hipóteses para que você possa aplicá-lo. E o que você tem que fazer é checar essas hipóteses. Ou seja, que a gente chama em geometria algébrica justificar as contas. Tá? Fazer as contas, em geral, é fácil em geometria algébrica. Justificá-las, né, é que é um problema. E é necessário justificá-las. Muitas provas, muitos números errados, né, foram calculados baseados, né, em princípios que não eram aplicáveis. Tá? Mais frequentemente, os números certos foram encontrados, mas sem a justificativa correta. Tá? Isso aconteceu na história frequentemente. Tá? Então, há de se verificar que essas condições, né, que o princípio pode ser aplicado. Tá? No nosso caso, é bem simples. Tá? No nosso caso, é mostrar que as soluções aparecem com multiplicidade 1. O que eu quero dizer com isso? Né? Suponha que a gente já chegou à conclusão que são 2, mas suponha que a gente não sabe que são 3. Né? Que são 3 retas cruzando 4 retas, né, em posição geral. O que pode estar acontecendo? Quando você move as suas 4 retas, pode estar acontecendo que 2 dessas soluções, né, no limite, né, converjam para uma das 2 soluções que você está vendo. Né? Pode acontecer que 2 virem uma. Tá?
Então, de certa forma, essa uma solução você teria que contar com multiplicidade de 2. Tá? Mas qual é a multiplicidade? Como determinar a multiplicidade? Isso é um problema realmente muito complexo, né, em geometria algébrica. Em alguns casos é fácil de ver. Né? Por exemplo, né, no caso de uma equação de uma única variável, né, até eu coloquei ali, né, ou seja, não é porque x ao quadrado igual a zero tem uma única solução que todas as equações de segundo grau têm uma única solução. Né? X ao quadrado igual a zero é uma degeneração, é um limite de equações de segundo grau. Você faz dois dos coeficientes irem para zero. Tá? E ela só tem uma solução. Mas ela aparece com multiplicidade de 2. O 2 a gente vê facilmente olhando para a potência. Tá? Mas, em geral, não é fácil determinar com várias equações em várias variáveis, ou de uma forma geométrica, né, que é o principal que a gente gostaria de ter, tá? Determinar essa multiplicidade. Tá? Então, é um método que peca por esse problema. Bom, finalmente, o quarto método, que é o método que dá o nome à palestra, cálculo de Schubert, né? Ele foi desenvolvido por Schubert, um matemático alemão do século XIX, e, bom, de forma coloquial, estou dizendo que é uma verdadeira bruxaria, era considerado na época, né? Uma matemática, né, que a gente fala. Né? Ou seja, ele não era bem fundamentado. Tá? E um dos 23 problemas de Hilbert, o 15º, era encontrar uma fundamentação para esse método. Tá? Ele foi resolvido por Van der Waerden na década de 30, e hoje em dia a gente tem ferramentas que permitem entender bem esse método, né, e outros métodos similares, né, que são muito utilizados. Tá? E essa ferramenta, né, é justamente o chamado anel de interseção, ou também o anel de Schall. Tá? Então a ideia é o seguinte: vamos associar a nossa grassmanniana, G13, né, cujos pontos correspondem a retas, em V3, né, um anel, tá? Comutativo, com unidade, bonitinho, a gente já vai ver que anel é esse. É chamado anel de interseção ou anel de Schall. Tá? Ou o anel de cohomologia também, se vocês já viram isso. Tá? A gente vai ver isso de uma forma bem prática, não vou definir o que é isso, só vou dizer como fazer cálculos com ele. E a forma de fazer cálculos é justamente essa. A cada subconjunto fechado, algébrico, ou compacto, se vocês quiserem, quando passa a relação de equivalência, de G13, vai corresponder a um elemento desse anel. Tá? Então, a cada subconjunto, um elemento do anel, que é chamado de classe. Tá? E, de tal forma, essa correspondência, que a união de subconjuntos é elevada na soma, né, soma do anel, tá? E interseção de subconjuntos é elevada no produto do anel. Tá? No produto das classes. Tá certo? Isso entre aspas. A gente vai ver que tem que tomar um certo cuidado. Tá? Mas esse é o ponto fundamental desse anel. Ele é útil por causa dessa propriedade. União elevada na soma, interseção elevada no produto. Tá? Vamos dizer quem é esse anel bem explicitamente agora. Tá? Bom, para começar, uma coisa meio pesada, talvez, é um Z-módulo livre gerado por determinadas classes correspondentes à variedade de Schubert. Essas variedades de Schubert são subconjuntos da grassmanniana, que eu já vou deixar bem claro quem são. Tá? E dizer que é um Z-módulo livre é dizer que qualquer elemento do anel é uma combinação linear com coeficientes inteiros, únicos, né, dessas classes. A gente já vai ver algumas combinações. Tá? Vamos explicitar quem são essas variedades de Schubert agora. Vamos defini-las com cuidado. Tá? Primeiro temos que definir uma bandeira. O que é uma bandeira? É um ponto contido numa reta, contido num plano. Tá? É isso. Qualquer configuração, ponto, reta, plano, um contido no outro, é o que a gente chama de uma bandeira. Tá? Flag em inglês. Tá? Então fixa uma bandeira, a gente vai definir subconjuntos associados a essas variedades de Schubert. Né? Por exemplo, o conjunto das retas que passam pelo ponto da bandeira. Tá? Então a gente olha para esse conjunto de todas as retas que passam por um ponto, isso vai dar um subconjunto da grassmanniana, tá? E esse subconjunto é chamado de variedade de Schubert. Tá? Bom, se é só para esse subconjunto, para que a reta e o plano, ó, tem vários subconjuntos associados, várias variedades de Schubert. Né? A primeira, que eu estou tentando por R, sem impor condição nenhuma, é o conjunto de todas as retas. Tá? Não impõe condição nenhuma. Claro que uma reta em posição geral acaba intersectando o plano, em R3, não tem muito espaço. Tá? Mas esse R é o conjunto de todas as retas, sem condição. R perp L é o conjunto das retas que cruzam a reta R. Não necessariamente perpendicularmente, não. Tá? Apenas cruzar. Tá?
tá? As retas que intersectam a reta L. Tá certo? Então desenhei aí, acabei botando perpendicular, não tem nada a ver. Tá? O conjunto que eu já falei, R contém um ponto. Tá? Mais conjuntos. R contido no plano. Conjunto, todas as retas contidas no plano da bandeira. Ponto contido em reta, contido no plano. Conjunto de todas as retas no plano, que passam pelo ponto. Tá? E, por fim, o conjunto unitário da reta R. É uma reta, tá? Então, você tem essas 6 variedades. Tá? A gente vai fazer essas figurinhas toda hora, mas também pela própria notação acho que dá para ver. Né? O R é o elemento do conjunto e P, L e P são a bandeira, né? É a bandeira dada. Certo? Então vamos utilizar essa notação mais para frente. Tá? Então, são subconjuntos fechados, algébricos, compactos. Então, a cada um desses caras, vamos associar um elemento, uma classe no anel. Eu vou usar o colchete para denotar essa classe. Tá? O que acontece, que eu não vou mostrar para vocês, é que a variedade de Schubert depende da bandeira. Claro, retas passando por um ponto, se o ponto é diferente, são outras retas. Mas a classe não. A classe é a mesma. Tá? A ideia é que essas classes são invariantes por deformação no seu subconjunto. Tá? Então, se tem retas passando por um ponto, retas passando pelo outro, você consegue, né, deformar esse ponto, ou seja, fazer, né, encontrar uma parametrização que leva esse ponto nesse outro. Tá? Então, você deforma uma subvariedade na outra. E a classe tem que ser a mesma. Tá? Isso é topologicamente justificado. Mas, para vocês, né, basta lembrar isso. Que a variedade depende da bandeira, mas a classe não. E é por conta disso que a gente vai conseguir calcular produtos. A gente vai usar bandeiras diferentes. Tá? Cujas variedades vão dar a mesma classe, mas são conjuntos diferentes. Então, por exemplo, vamos calcular isso aqui. R contendo ponto ao quadrado. Né? Tá? Como que a gente faz isso? Tá? A gente pode dizer, bom, eu falei que produtos correspondem a interseções. Né? R contendo ponto, interseção R contendo ponto, R contendo ponto. Certo? Bom, não. Essa não é a resposta. Né? Por isso que eu falei entre aspas. Você precisa, para que isso seja válido, você precisa pegar bandeiras em posição geral. 2 bandeiras diferentes nesse caso. Que é o que a gente vai fazer. Tá? Então, esse é o método para fazer produtos. Vamos pegar, né, essa variedade de Schubert associada a essa bandeira, tá? R contendo um ponto P, e vamos pegar uma outra bandeira. E vamos olhar para a variedade de Schubert, R contendo P'. Tá? E agora sim, com bandeiras diferentes, né, que a gente vai fazer a interseção desses conjuntos. Tá? Com bandeiras diferentes, interseções correspondem a produtos. Tá? Bom, qual é a interseção? Retas passando por P e por P' só tem uma. É o conjunto unitário de uma reta. Mas isso é uma variedade de Schubert associada a uma bandeira. Bom, você pode escolher a bandeira que você quiser, contando que L2' seja aquela reta. Tá? Então, o produto, R contém P ao quadrado, é, na verdade, a classe L. Tá? A gente pega bandeiras distintas para fazer o produto. Né? Nesse caso, né, interseção corresponde ao produto. Tá? Bom, então vamos juntar as nossas formas. Vamos fazer isso várias vezes. Vocês vão ver várias figurinhas geométricas. Vamos calcular, por exemplo, R contido em π ao quadrado. Tá? Mesma coisa, vamos pegar bandeiras diferentes. Aqui você tem a reta contida num plano. Vamos pegar uma outra bandeira, reta contida em π'L. Bom, a interseção, reta contida em π e em π'L, só tem uma, que é a reta de interseção dos 2 planos. Tá? Novamente, um conjunto unitário. Novamente, R contido em π ao quadrado é L. Tá? Vamos calcular R contendo P e R contido em π. Né? Isso não é R contendo P e contido em π. Né? Como eu falei, é preciso pegar bandeiras diferentes. Tá? Não a mesma bandeira. Então, vamos lá. R contendo ponto P. R contida num outro plano π'L. Tá? Bom, não tem nenhuma reta que passe por π'L, que esteja em π'L e passe por P. Tá? Ou seja, a interseção é vazia. E a classe do vazio, esqueci de falar, o vazio é uma variedade de Schubert, e a classe do vazio, como vocês podem suspeitar, é 0. Tá? Então, esse produto é igual a 0. No meu anel. Tá certo? Bom, então aqui eu juntei as formas que a gente tem. Aqueles quadrados iguais a L e o produto igual a 0.
Vamos precisar de mais formas. Vamos lá fazer essa brincadeirinha várias vezes. Vamos mostrar que R contendo P e cruzando L é justamente aquela classe que a gente não tinha obtido antes, né? Contendo P e contido em π. Tá? Então, a figurinha, tá? R contém P, o outro R cruzando L, linha, associada a uma outra bandeira. Quais são as retas que passam por P e cruzam L'? São todas essas retas aí, né? Passando pelo P e tendo um ponto em L'. Você tem um conjunto de retas que gera um plano. Tá? Esse plano. Então, qual é o conjunto? É o conjunto das retas que está nesse plano e passa por P2'. Ou seja, é aquilo ali mesmo. É a mesma classe. Tá? Também da mesma forma, R contido no plano π e R cruzando L, tá? É a mesma classe. Por quê? R contido no plano π está aí, R cruzando L' está lá. O que a gente tem? A reta tem que estar no plano e tem que cruzar L'. Qual tem que passar pelo ponto de interseção de L' no plano. Tá? E você tem a mesma configuração, reta passando por um ponto, né? E cruzando uma reta dada. Tá? Então, você pode escolher, né, a bandeira que você quiser. Eu peguei a bandeira mesma lá de baixo, mas não é a mesma porque a reta está deslocada. Tá? Bom, isso é uma forma. Vamos ver ainda que, agora pegando aquela classe R contendo P contido em π e R cruzando L, é a classe da reta L. Novamente, tudo geométrico. R contendo P e contido no plano, pega uma outra bandeira, tem que cruzar a reta L', tem que passar por aquele ponto de interseção de L' com π, só tem uma solução. Tá? Da mesma forma. Então é aquela classe. Tá? E agora a gente pode utilizar propriedades do anel, propriedades, né, distributivas. Né? Tá, no caso aí, desculpa, associativas, né, do produto. Né? R contendo P, R perto L ao quadrado. Bom, primeiro eu faço produto com R perto L, obtenho aquela classe, depois faço produto com R perto L, de novo, né? E obtenho a classe L. Tá? Aí a gente vai começar a usar as propriedades do anel, o fato que a gente tem um anel para começar a obter outras relações. Tá? Tá certo? Então vou utilizar essa fórmula que está aí embaixo. Tá? Estou colocando as fórmulas que a gente já obteve lá em cima. Bom, mais, vamos pensar demais. Vamos calcular R perto L ao quadrado. R cruza L ao quadrado. Tá? Bandeiras diferentes. Tá certo? E eu quero as retas, né, então, que cruzam L e L'. Tá? Essa figurinha está infeliz porque as retas L e L' estão paralelas. E dá a entender que essas retas estão todas no plano. Mas não estão, porque L' não tem por que ser paralela. Na verdade, as bandeiras têm que estar em posição geral. Eu deveria desenhar a linha um pouquinho inclinada, porque aí as soluções não pertencem ao plano. Tá? Então, o que são? Na verdade, não são nenhuma variedade de Schubert. Tá? E aí entra um segundo método, que é novamente o método dinâmico, para a gente calcular essa classe. O que a gente vai fazer? Vamos considerar duas bandeiras agora em posição especial, tá? Com o mesmo plano. Eu falei que deveria colocar em posição geral, mas em algumas situações a gente vai considerar em posição especial. Tá? Então essa é a primeira bandeira e essa é a segunda bandeira. Tá certo? O mesmo plano, né, mas retas e pontos diferentes. Tá? Então agora vamos ver qual é o conjunto das retas que cruzam L e L'. Né? Isso a gente já viu basicamente. Né? É o conjunto das retas que ou estão no plano ou que passam por aquele ponto de interseção de L, né, com L'. Tá? Você tem uma união de dois tipos de conjuntos. E cada um desses conjuntos é uma variedade de Schubert. Né? O conjunto da reta contido no plano, está ali, e o conjunto da reta passando por um ponto. Seja lá qual for o plano, desenho o plano aí. Tá? Então, se uniões correspondem a somas, a gente deveria pensar que R perto L ao quadrado é R contém P mais R contido em P. Tá? Mas a gente usou degeneração. Né? Precisaria justificar isso um pouquinho mais, mas, na verdade, usando degeneração, a gente não sabe sobre multiplicidades. Ou seja, aquele 1 que eu coloquei ali na frente do R contendo P e do R contendo π, não posso dizer isso. A única coisa que eu posso dizer é isso, né? Que é o R contendo P com alguma multiplicidade, mais o R contido em π com alguma multiplicidade. Não sei exatamente quem são esses coeficientes A e B. Sei que eles são maiores ou iguais a 1, porque eu vi a solução algébrica, né, degeneração. Tá?
Mas a gente pode calcular esse A e B. Na verdade, uma fórmula desse tipo você já obtém por condições de dimensão. Tá? Eu não precisaria fazer nada dessa coisa que eu fiz. Tá? Mas precisamos, de qualquer forma, calcular o A e B. E vamos utilizar a estrutura do anel para isso. Tá? Então, deixa eu pegar o que a gente vai fazer. Bom, as fórmulas são as mesmas. Tá? O que a gente vai fazer é calcular A e B, intersectando essa expressão com outras classes. Usando, novamente, distributividade, novamente associatividade e agora distributividade. Né? R per PL ao quadrado é dessa forma. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos intersectar com R contém P. Tá? Eu botei do outro lado, mas, sei lá, é comutativo. Tá? Então, eu faço produto com R contém P dos dois lados. Desse lado esquerdo, eu já sei o que é, está lá em cima, fórmula 3, é L. Do lado direito, eu distribuo. Quando eu distribuo, eu sei quem são os produtos. R contém P ao quadrado é L e o outro produto é 0. Né? Então, eu tenho que L é igual a AL. E se lembra que eu falei que o Z módulo é livre? Né? Isso quer dizer que as expressões têm coeficientes únicos. Ou seja, o A é igual a 1, que é o coeficiente do outro lado. Tá? Não temos A igual a 1. Da mesma forma, a gente vai obter B igual a 1, só que intersectando com R contendo π. Né? Por 3, o lado esquerdo, contido em π. O lado esquerdo é L, o lado direito a gente distribui, o produto ali é igual a 0, o quadrado é igual a L. E, novamente, a gente tem B igual a 1. Tá? Certo? Então, obtemos B igual a 1, ou seja, obtemos a expressão que a gente suspeitava já, R per PL ao quadrado, essa soma. Tá? Vou utilizar essa expressão, a gente só vai utilizar essa expressão, não vou usar a fórmula 3 mais, então vou substituir a fórmula 3 por essa expressão. E, finalmente, para terminar, vamos calcular aquele número 2. Tá? O que é o número 2? Né? O que a gente precisa fazer é a interseção de 4 variedades de Schubert. Né? São as retas que cruzam uma determinada reta. Né? 4 vezes. Né? Estamos querendo o conjunto das retas que cruzam L1, L2, L3 e L4. 4 retas dadas. Tá? Todas essas variedades têm a mesma classe de Schubert, né? Que é o R per PL. Então, o que a gente quer calcular, na verdade, é R per PL a quarta potência. Essa vai ser a classe, essa quarta potência, da subvariedade, que é a interseção das 4 variedades de Schubert. Tá? Ou seja, o que a gente quer mostrar é que R per PL a quarta, né, é 2L, porque 2L é a classe de 2 retas. Né? Cada reta tem a mesma classe, é 2L. E é o que a gente vai fazer agora, temos todas as fórmulas para isso. Né? De fato, R per PL ao quarto, R per PL quadrado ao quadrado, eu tenho a expressão lá, tá certo? E aí binômio de Newton, só que o produto dos dois termos é igual a 0, então vai ser a soma dos quadrados, e cada um dos quadrados é a reta L. Né? L mais L, 2L. Tá? Então, usando um pouco da teoria do anel, né? Fazendo contas no anel, né? Você chega na resposta. Tá? E esse é o método usado para resolver o problema em geral. Tá? Para achar aquela fórmula que eu falei, número de retas, no caso em IRN, tá? E outros problemas também, tá? Em geometria numerativa. Tá? E a grassmanniana em si, ou seja, são condições simples, né? Mas a grassmanniana é muito utilizada para fazer outras contas, né? Para determinar outros números, né? Num processo que a gente chama de linearização. Né? Ou seja, essencialmente em matemática a gente sabe álgebra linear e como chegar em álgebra linear. Tá? Então, no final das contas, a grassmanniana é tremendamente útil nesse aspecto. Tá bom. Uma parábola plana? Não, quer dizer, não vai dar a mesma solução, né? Mas você pode abordar esse problema. Você pode pensar a parábola como parametrização de um P1, né? de um A1, né? Ou seja, uma parametrização com coordenadas, né? E trabalhar
Você vai precisar linearizar esse problema, mas usando essa parametrização. Mas pode ser resolvido também de forma parecida.